Louvado e exaltado seja o nome daquele que vive e reina para todo sempre. A minha palavra aqui hoje é uma palavra de encorajamento, é uma palavra para te fortalecer. Eu estou com a minha Bíblia aberta aqui no segundo livro de Samuel. Samuel que foi um grande profeta no passado, legislador, juiz, homem de Deus, que gerou uma ambiência profética, santificada e abençoadora ali em Ramá. Aqui no capítulo de número 3 do segundo livro de Samuel, versículo 1, apenas o versículo 1, eu encontro aqui uma palavra extraordinária de encorajamento. Diz assim a palavra do nosso Deus: e houve uma longa guerra entre a casa de Saul e a casa de Davi. Porém, Davi ia se fortalecendo, mas os da casa de Saul se iam enfraquecendo. Quero trazer aqui uma palavra que Deus me deu, até um tema: Deus é contigo. Vamos orar? Pai, nós louvamos o teu nome mais uma vez, diante desse privilégio maravilhoso de ministrarmos a tua palavra. Pedimos-te clareza, pedimos-te graça, pedimos-te, Senhor, que a revelação da tua palavra nos toque profundamente, nos abençoes, e principalmente os nossos irmãos, irmãs e amigos que estão ouvindo, Senhor, o Altar 88, que seja mesmo uma tarde abençoadora, uma tarde, ó Deus, para trazer fortalecimento e edificação para o teu povo. É o que nós te pedimos no nome de Jesus. Amém e amém. Queridos, ao vencer Golias, o adversário temido de Israel, Davi não conquistou apenas uma vitória épica, uma vitória extraordinária, uma vitória que abalou as nações e aqueles que estavam presentes ali no vale de Elá. Mas ele ganhou também o ciúme e a inveja de muita gente. Todos os olhos agora estavam focando Davi, principalmente Saul e toda a sua casa. Depois que ele derrotou o gigante, o texto nos diz que Saul já havia dito que aquele que conseguisse matar o gigante Golias, ele o cercaria de riquezas, de bens, e pasmem, senhores, ele também ofereceria a sua filha para casar com o vencedor daquela batalha. Porque todo Israel, e inclusive Saul, estavam debaixo de uma afronta sem precedentes. Era uma agonia o que os filisteus faziam com o povo de Israel. Mas quando Saul ouviu que a nação mais na frente cantava: Saul matou milhares e Davi matou 10 milhares, a sua ira se acendeu contra Davi. E a história contada por Samuel, contada pelo escritor das crônicas, contada também pelos reis, é que Saul passa a ameaçar Davi de morte. Saul passa a persegui-lo em todo Israel. E o próprio diabo coloca uma ira mortal no coração de Saul, que via Davi como uma ameaça para ele, que via Davi como rei. Saul, ele tinha esse entendimento de que Davi reinaria. Então eu quero pensar com vocês algo aqui muito interessante nesses oferecimentos de Saul a Davi, e Davi aceita. O próprio Davi, em
Samuel, capítulo de número 17, pergunta o que o rei daria, porque ele ouviu nos bastidores, para aquele que vencesse o Golias. Então Saul aqui, na minha ótica, ele representa o mundo, porque o mundo nos premia, nos oferece facilidades e coloca as suas filhas à nossa disposição, nos oferece os seus atrativos, faz tudo para atrair a gente, para que a nossa espiritualidade, para que a nossa vida com Deus não incomode. Em outras palavras, a nossa vida espiritual, queridos, ela representa uma ameaça para o mundo. O apóstolo Paulo, ele escreveu aos Romanos no capítulo 12, versículos 1 e 2, as seguintes palavras: Rogo-vos, pois, irmãos, que apresenteis os vossos corpos, isto é, as vossas vidas, em sacrifício vivo, santo e agradável a Deus, que é o vosso culto racional, e não vos conformeis com este mundo, mas transformai-vos pela renovação do vosso entendimento, para que experimenteis qual seja a boa, agradável e perfeita vontade de Deus. João, que foi apóstolo de Jesus, ele escreveu: não ameis o mundo e nem o que no mundo há, porque aquele que ama o mundo, o amor do Pai não está nele. Então eu quero repetir isso aqui. A nossa vida espiritual representa uma ameaça para o mundo, que vem e que coloca à nossa disposição todas as facilidades. E despercebidamente, muitos aceitam. Muitos se entregam para o mundo. Ficam deslumbrados com os atrativos do mundo. E eu consigo olhar para a nossa geração de crentes hoje, sonolenta, desviada. Eu consigo enxergar hoje, dentro dessa exortação que vai lhe fazer bem e não mal, muita gente acomodada, muitos crentes vivendo uma vida carnal, sem poder, não consegue vencer o inimigo, não consegue vencer o mundo, não conseguem vencer os pecados, não conseguem vencer a carne, estão sendo derrotados. As atrações do mundo têm desviado a igreja do seu propósito. O mundo que dá uma medida, que oferece as suas medidas e que vai cobrar o dobro lá na frente. E muitos não percebem a sua estratégia. Crentes que fixam os olhos apenas nos prêmios e nas recompensas. E o mundo, ele é ótimo para presentear, mas depois é um cobrador implacável, cruel. Eu conheço algumas pessoas, você também, que estão presas ao mundo, que estão presas à idolatria do mundo, ao sistema do mundo, à carnalidade mundana. Muitas pessoas, infelizmente, viraram escravas da internet. Elas não conseguem mais sair do celular. Algumas estão viciadas. O mundo, ele dá, mas depois exerce uma pressão tão grande que a pessoa não suporta. Davi, ele passou grande parte da sua vida fugindo daquele que o premiara. Ele recebeu os presentes de Saul. A sua família não pagava mais impostos. Ele recebeu bens, ele recebeu riquezas,
Saul entregou a sua filha Mical a Davi, que depois, mais tarde, veio a ser um problema para o ministério dele, para o reinado dele, para a vida dele. Então Davi agora passa uma boa parte da sua vida tendo que fugir, tendo que se esconder, porque ele recebeu esses prêmios do mundo. Então a batalha entre a vida espiritual e o mundo é uma luta que não tem fim. O texto que nós lemos, tanto no seu contexto, se você ler depois 2 Samuel 3, todo o texto, você vai perceber que a guerra entre as famílias de Saul e a família de Davi, ela foi longa. Ela durou muito tempo. E você sabe quando essa guerra terminou? Ela não terminou com a morte de Saul. Porque quando Saul morreu, Davi não teve sossego. Mesmo com a morte de Saul, o seu inimigo público. Mesmo com a morte de Saul, Davi não descansou. Porque levantou um outro chamado Abner. Apóstolo Robson, quem era Abner? Abner era tio de Saul. E Abner continuou alimentando a guerra contra Davi. Abner, ele não descansou, porque assim que Saul morre, Abner agora diz: meu herói está morto, então eu vou perturbar a vida de Davi. Davi não teve um minuto de paz, a não ser aquela que o próprio Deus lhe deu. Por quê? Porque Abner se levantara contra ele. Mas a coisa boa desse texto é que Davi suportou as pressões e venceu. Não foi fácil para Davi. Ele conseguiu se manter vivo. Por quê? Porque ele decidiu ser um guerreiro. Queridos, é isso que vai fazer com que eu e você consigamos reverter processos de maldade, de levantes, de perseguições, quando a gente decide ser guerreiro. O apóstolo Paulo escreveu na sua segunda epístola aos Coríntios, capítulo de número 10, versículo de número 4, as seguintes palavras: que as armas da nossa milícia não são carnais, mas poderosas em Deus para destruir todas as fortalezas. E a gente só consegue destruir todas as fortalezas que querem destruir a gente quando as nossas armas não são carnais, quando as nossas armas são, via de regra, espirituais. A vida de Davi, ela foi guardada, porque ele sempre contou com a proteção de Deus. Mesmo se escondendo em cavernas, nos desertos, ele nunca perdeu a sua confiança em Deus. Confiança, confiar, é você admitir que o caráter de Deus é perfeito. Confiança é isso. É quando a gente acredita que Deus não perdeu o controle de nada. Confiar está dentro daquilo que os judeus recitam para si mesmos toda semana. Os que confiam no Senhor são como os montes de Sião, que não se abalam, mas permanecem para sempre. E o que eu aprendo com Davi? Eu aprendo com Davi que é importante suportar as pressões, as lutas e as perseguições. Em João capítulo de número 16, versículo de número 31, o Senhor Jesus diz assim: no mundo tereis tribulações, mas tende bom ânimo, eu venci o mundo. É uma palavra de encorajamento para nós. Jesus falou numa outra passagem: aquele que quiser vir após mim,
renuncie-se a si mesmo, tome a cada dia a sua cruz e siga-me. A vida do cristão tem isso, pressões. É possível que eu esteja pregando hoje para pessoas que me ouvindo estejam concordando comigo, dizendo: apóstolo Robson, eu tenho enfrentado uma pressão na minha vida espiritual. Eu tenho enfrentado uma pressão na minha casa, na minha família, no meu ambiente de trabalho. Eu tenho enfrentado uma pressão por causa de questões financeiras. Eu tenho enfrentado uma pressão por conta do meu passado que eu ainda não consegui resolver. Pressões, lutas. As nossas lutas são reais, elas não são fictícias. As nossas lutas são diárias, elas não são utópicas. Todos os dias nós temos que enfrentar batalhas, temos que vencer as enfermidades, temos que derrotar o desânimo, temos que expulsar a angústia, temos que combater contra o inimigo milenar que se levanta contra nós. Davi poderia ter desistido da sua chamada, porque a perseguição em cima de Davi foi implacável. Ele estava sendo procurado em todo o país. Em vários momentos, Saul chegou perto, mas não conseguiu matá-lo, porque a proteção de Deus estava sobre a vida dele. E isso fez com que Davi não desistisse. E a minha palavra para você é exatamente essa. Assim como Davi não desistiu da sua chamada, a minha palavra para você é a mesma: não desista da sua chamada. Mas apóstolo Robson, eu fui chamado? Sim. A palavra de Deus nos diz lá em João também, no capítulo de número 15, versículo de número 16: não me escolhestes vós a mim, mas eu vos escolhi a vós. Isso é Jesus dizendo: para que vades e deis fruto, e o vosso fruto permaneça, a fim de que tudo quanto pedirdes ao Pai, crendo, receba. Então, todos nós temos uma chamada, e Deus está falando comigo e com você aqui: não desista da sua chamada, não desista do reino. Mas apóstolo, a pressão está violenta. Continue, ore a Deus, Deus vai te fortalecer. Que coisa tremenda eu aprendo com Davi. Ele não desistiu da sua chamada. Ele foi ungido rei, mas ele não conseguia reinar. Ele foi ungido rei para estar no palácio, mas vivia fugindo nas cavernas. Muitas vezes, as nossas conquistas produzem turbulências. Escute isso. A nossa lealdade, amor e chamada incomodam o mundo e aqueles que estão no mundo. Caminhar com Jesus perturba muita gente. A gente precisa suportar as pressões, o que não é fácil. Viver sob fogo cruzado e não abrir mão da nossa confiança em Deus não é uma tarefa qualquer. Olha o que o texto nos ensina. A guerra entre as famílias de Saul e Davi durou muito tempo. E Davi se tornava cada vez mais forte, enquanto que a família de Saul, o perseguidor, se enfraquecia. Olha que mensagem. Olha que coisa tremenda que o Espírito Santo está ministrando. Talvez você esteja enfrentando aí uma guerra, né? Muito tempo inserido aí no contexto de uma guerra, de uma batalha prolongada, longa, mas Deus está falando com você. Mesmo que ela dure muito tempo, Davi se tornava mais forte. E é isso que Deus faz com a gente. A gente se torna mais forte, enquanto que toda perseguição vai se enfraquecendo. Observe esse detalhe. Enquanto a guerra se intensificava, a casa do perseguidor enfraquecia. E ela não enfraqueceu de repente. Eu chamo a sua atenção para isso aqui.
Não foi da noite para o dia que a casa de Saul foi enfraquecendo, porque o tempo ia passando, mas Deus estava no controle. Deus tem uma palavra para você que está me ouvindo. Deus está vendo toda a injustiça. Deus está vendo toda a perseguição. Deus está vendo tudo que você está passando. O tempo está passando, mas Deus continua sendo Deus. Deus continua segurando a sua mão. Deus continua segurando a sua família. Deus continua conduzindo vocês. Muita gente desiste, para no meio do caminho, deixa de seguir a Cristo, abandona a sua cruz, por não discernir que Deus está no controle de tudo. As minhas crises, os meus desafios, as minhas lutas, as minhas angústias, as suas crises, os seus desafios, as suas lutas e as suas angústias, por mais prolongadas que sejam, saiba, Deus é com a gente. Deus é com a gente. A casa do perseguidor, do perturbador, ia se enfraquecendo. E à medida que se enfraquecia, Davi ia se tornando mais forte. Nossa luta pode durar muito tempo. A guerra pode ser longa, a batalha parece não ter fim, mas saiba que Deus não está dormindo. Abner, outro perseguidor, morreu. E Davi só foi saber que Abner morreu depois. Joabe matou Abner. E sabe o que eu aprendo? É que as vitórias estão sendo conquistadas. Elas estão acontecendo e a gente nem sabe. Tem vitórias que a gente só vai saber, pastor Dário, lá na frente. Ela já chegou, o Senhor já resolveu. Davi só foi saber depois que Abner estava morto. E Abner era inimigo de Davi, tio de Saul. Queridos, Deus está te fortalecendo na sua luta. Você só está de pé por causa do Senhor. Deus está enfraquecendo os nossos inimigos. Portanto, não pare de caminhar. Não pare de caminhar. Hebreus capítulo 10, versículo de número 38, diz assim: Todavia, o meu justo viverá da fé, e se ele recuar, eu não tenho prazer nele. Essa palavra todavia é uma adversativa da esperança. Ela foi usada por Abacuque, lembra? Num tempo de crise, num tempo de cerco estrangeiro, num tempo de dificuldades, ele canta um hino de avivamento. E essa palavra todavia, Abacuque cita ela: todavia, eu me alegrarei no Senhor e exultarei no Deus da minha salvação, porque o Senhor Jeová é a minha força. Jesus usou essa palavra todavia no horto do Getsemane. Quando o diabo achou que ele era um fraco, quando Satanás achou que ele estava se entregando, Jesus disse assim: todavia, não seja como eu quero, mas como o Senhor quer. E aqui o escritor aos Hebreus diz: todavia, o meu justo, ele viverá da fé, e se ele recuar, eu não tenho prazer nele. Deus não tem prazer em quem recua. Deus não tem prazer em quem para. Deus não tem prazer em quem desanima. Deus não tem prazer em quem foge da luta. Mas Deus tem prazer em quem rompe. Deus tem prazer em quem avança. Deus tem prazer daquele que continua. Então não pare no meio do caminho. Por mais difícil que seja a estrada, não tire os olhos de Jesus. Porque o Senhor sabe como enfraquecer os nossos inimigos. Vá em frente. Aguenta firme. Porque Deus pode transformar a nossa fraqueza em força. Deus está te fortalecendo ao passo que está enfraquecendo quem te persegue. Recebe essa palavra, que o Senhor te abençoe no nome
de Jesus.